Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí da hora que você está vendo esse vídeo. Está começando aqui mais um CV Connect Esportes, 36º CV Connect Esportes, né? Desde o ano passado, né, na época da Copa, e o projeto segue até agora. E hoje vamos falar de mais uma rodada dos campeonatos estaduais. Vamos falar do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu 5-0 no Nova Iguaçu. Fluminense venceu o Madureira 1-0. Finalmente o Madureira foi derrotado por um time grande do Rio de Janeiro, né? Também vamos falar do Campeonato Gaúcho, a estreia do Grêmio, 2-1 frente ao Caxias, a estreia de Luis Soares marcando, a estreia de Luis Soares dentro do Campeonato Gaúcho, marcando o segundo gol da equipe do Grêmio, dando a vitória. Empate do Inter, sofrido em cima do Juventude, dentro do Beira-Rio. Vamos falar também do Campeonato Mineiro que apresentou aí a vitória do Atlético Mineiro 2-1 com dois gols de pênalti do Hulk em cima da Caldense. O primeiro pênalti, o juizão, primeiro pênalti não foi não, hein? Não foi não. E também a vitória do Cruzeiro, 2-1 em cima da Patrocinense, um sufoco tremendo da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro deixou esse sufoco chegar. E a vitória do América tranquila, 4-0 em cima do Pouso Alegre, em Pouso Alegre. Também vamos falar do Campeonato Paulista, onde o Corinthians mais uma vez decepcionou, empatou com a Inter de Limeira 0-0 em Limeira. Desculpa, gente. Aliás, os grandes decepcionaram, né? O Santos empatou em 1-1 com o São Bernardo no último instantezinho do jogo ali. E Palmeiras e São Paulo fizeram o primeiro clássico da história desse CV Connect. E nós vamos comentar ele com muita abrangência. Foi 0-0, resultado bom para o São Paulo, ruim para o Palmeiras, mas no que foi o jogo, no que foi o jogo, a equipe do Palmeiras e do São Paulo mereceram o empate. Aliás, vamos começar aqui com o Campeonato Carioca rapidinho, porque hoje o programa é mais curto. O Campeonato Carioca, é, só para compartilhar aqui, é o seguinte, vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil. Flamengo, mais uma vez, começando com o Flamengo. O Flamengo lotou o estádio, mais de 50 mil pessoas no Maracanã à tarde, com a transmissão da Band. 5-0 frente ao Nova Iguaçu. Dois gols do Pedro, dois gols do Gabigol e também um gol do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, zagueiro artilheiro da equipe do Flamengo aí. Flamengo super favorito. Super favorito, mais uma vez. Não vai nem tecer comentários assim nesse jogo, porque o Flamengo, dentro de casa, com o time que tem contra, desculpa aí, gente, contra o Nova Iguaçu, muito fraco, Nova Iguaçu que havia jogado já com o Fluminense, né, com o Vasco, então o resultado é uma fava contada, né? Então, assim, a equipe do Flamengo lidera o Campeonato Carioca com 10 pontos, Fluminense vem logo atrás com 9. Eu vou falar mais rápido aqui porque não tem tanto assim para comentar. O Fluminense venceu o Madureira por 1-0. Madureira ainda não fez gols, né? Madureira enfrentou os três grandes do Rio nos três primeiros jogos. Enfrentou Vasco, Botafogo, Vasco, Flamengo, empatou em 0-0 com os dois e perdeu para o Fluminense 1-0. O Fluminense segue ali naquele banho-maria, né? Naquele banho-maria, equipe que não tomou gols ainda, ao contrário do Madureira que não fez, a equipe do Fluminense é ainda a única equipe que não tomou gols. Aliás, a única equipe não, junto com o Flamengo, não tomou gols ainda. Então, assim, vamos dizer, não, o Flamengo tomou um gol da Portuguesa, né? Então, é só o Fluminense realmente que não tomou gols ainda. Nada a dizer sobre esse jogo foi domingo, 6 horas da tarde, o primeiro gol de John Arias, o primeiro único, e o Fluminense segue na sua luta, segue ali na sua batida ali de ganhar de 1-0, 2-0, tranquilamente, sem nenhum problema. A questão é, Fernando Diniz já tem um time para jogar Libertadores? Acho que não.
Acho que não ainda, até porque o time ainda está em formação ainda, tem muitos contratados, muita gente veio do Atlético Mineiro, muita gente veio de outros times do Brasil, então o Fluminense necessita, ao contrário do Flamengo, o Fluminense ainda não tem um time pronto para jogar Libertadores. Mas tem tempo ainda, Libertadores para o Fluminense e para o Flamengo é só em abril. Lembrando o seguinte, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês, é o seguinte, o Vasco e o Botafogo, eles iam se enfrentar. Porém, eu vou interromper aqui, o Vasco e o Botafogo, eles iam se enfrentar. Porém, a pedido do Vasco, o jogo foi prorrogado para 16, aliás, o jogo foi adiado para 16 de fevereiro. Por quê? Porque o Vasco está em Miami, voltando de Miami. Jogou no sábado contra o Miami, lá na Florida Cup. Honestamente, não sei se venceu, porque nós não estamos acompanhando a Florida Cup, mas a equipe do Vasco pediu, até por ser um clássico, o adiamento da partida para 16 de fevereiro. Então, Vasco e Botafogo, em tese, no Campeonato Carioca, ganharam uma folguinha, né? Então, por isso que não vamos comentar hoje jogos de Vasco e de Botafogo. Muito bem, vamos mostrar aqui só a tabela do Campeonato Carioca. Só para a gente ser rapidinho, porque eu quero falar mesmo no Choque Rei. E o Choque Rei não vamos deixar por último. É o seguinte, se eu mostrar a tabela do Campeonato Carioca, mostrar aquilo que é já de conhecimento de vocês, o Flamengo à frente da competição com 10 pontos, Fluminense 9, Bangu 7, Volta Redonda 4. Se o campeonato terminasse hoje, esses 4 estariam na semifinal do Campeonato Carioca e o Flamengo seria campeão da Taça Guanabara. Mas o Flamengo tem um jogo a mais que o Fluminense. Por quê? Porque o Flamengo, na semana que vem, vai jogar a Recopa, aliás, a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. E esse jogo que o Flamengo teria no Campeonato Carioca nesse fim de semana, no dia 27, no dia 28 e 29, foi já antecipado. Já foi jogado, o Flamengo venceu o Audax por 1-0. Então é isso. Fluminense, segundo colocado, o único time que não tomou gols ainda. Bangu na terceira posição, Volta Redonda em quarto. Botafogo é sexto, com um jogo a menos, né? E o Vasco é nono, com um jogo a menos. O Vasco, que ainda não estreou a sua equipe titular no Campeonato Carioca, deve estrear já nessa quinta-feira contra a Portuguesa. Muito bem, vamos às partidas da próxima rodada. Amanhã, Bangu e Flamengo. Bangu e Flamengo vão jogar no estádio municipal Raulino de Oliveira, ou seja, vão jogar em Volta Redonda. O Flamengo, evidentemente, deve vir com a equipe reserva para enfrentar o Bangu, porque o time titular vai jogar no fim de semana contra o Palmeiras, então, até por uma precaução de não perder jogadores e tal, e também para não ter muito cansaço físico, eu acredito que o Vitor Pereira deve jogar uma equipe reserva, né? Uma equipe reserva contra o Bangu, até porque o reserva do Flamengo ganha do Bangu, então tá tudo certo. E o Palmeiras joga na quarta contra Ituano, se eu não me engano. Daqui a pouco a gente vê. Também vamos ter, pela ordem aqui, Botafogo e Madureira, na quinta-feira. Aliás, Portuguesa e Vasco na Ilha do Governador, 9 e 10 da noite de quarta. Na quinta-feira, Botafogo e Madureira, 7h30. E Fluminense e Boa Vista. Lembrando que Botafogo e Madureira tem transmissão da Casa TV. Bangu e Flamengo tem transmissão do Band Esportes. Portuguesa e Vasco, transmissão também do Band Esportes. Aliás, transmissão do Band Esportes. E Fluminense e Boa Vista, transmissão da Band, da TV Bandeirantes. Repare que Vasco e Fluminense vão jogar no mesmo horário. Aliás, Vasco joga na quarta, Fluminense na quinta, né? E o Bangu e Flamengo deve ter transmissão da Band também. Então, é só procurar aí que vocês conseguem. Então é isso. Bangu e Flamengo na terça-feira, 9 e 10 da noite. Na quarta-feira, 9 e 10 da noite, Portuguesa e Vasco. Vasco já com seu time principal, provavelmente.
Na quinta, Madureira e Botafogo. Aliás, Botafogo e Madureira no Engenhão, com transmissão do Cazé. Aliás, o Madureira pegando os 4 times grandes nos 4 primeiros jogos, hein? Veja você. E o Fluminense com Boa Vista de Saquarema. O Fluminense tem a grande chance de passar o Flamengo até o fim de semana, já que o Flamengo já jogou uma partida a mais que o Fluminense. Beleza. Campeonato Carioca tá liquidado. Agora vamos ao Campeonato Paulista. Campeonato Paulista. Vamos ao Campeonato Paulista. O Corinthians. E Coringão, velho. Esse é o primeiro Campeonato Carioca aqui, né? Mas. Nossa, a tela que tá. Vamos lá. Mostrar aqui. Espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho aí. Daqui a pouco a gente chega no Campeonato Paulista. Gente, só tela muito foda. Esse é o Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho. Beleza, Campeonato Paulista agora. Tá aí o Campeonato Paulista. Tô apanhando aqui do programa, peraí. Lembrando que a gente está no YouTube e também no Spotify, né? Então você nos siga lá também no Spotify. É o seguinte, Campeonato Paulista. é, Tivemos no sábado Inter de Limeira e Corinthians. Inter de Limeira e Corinthians 0-0. Corinthians mostrou novamente seus problemas. Muita carência no meio-campo, muita carência de um Duque-Heróis legal. O Corinthians não jogou bem, deu um chute no gol, como você pode ver aqui. Um chute no gol, dá 4 na Inter de Limeira. Inter de Limeira foi muito melhor que o Corinthians. O Corinthians não tem time, não tem técnico ainda, porque o Fernando Lázaro ainda está em experiência, apesar de ser, apesar de ser efetivo na equipe do Corinthians. O nosso Fernando Lázaro ainda não tem experiência de técnico. Essa é a verdade. E o Corinthians está carente disso aí. O Corinthians que no ano passado acreditou muito na permanência do Vitor Pereira e não foi atrás de um treinador. Pelo contrário, quis manter Fernando Lázaro, quis fazer a aposta. E aí está, no começo não está dando certo. A Inter de Limeira é uma equipe que desde o ano passado tá na primeira divisão do Campeonato Paulista, uma equipe tradicional do interior, já foi até finalista do Campeonato Paulista. Acho até que já venceu o Campeonato Paulista uma vez, em cima do Palmeiras, acredito eu. Mas há muito tempo não faz nada no futebol brasileiro. E o Corinthians tinha a obrigação de ganhar na Inter de Limeira. O Corinthians que não tem meio campo, é muito dependente do Duqueiroz, é muito dependente do Renato Augusto e não tem suplência, não tem suplência. Então assim, e outra, o Corinthians também não tem uma desculpa para você falar o seguinte: ah, nós temos outro campeonato agora, nós temos que modificar, que poupar elenco para jogar. Não tem essa desculpa, porque o próximo campeonato que o Corinthians joga é só em abril, na Copa Libertadores. E a Copa do Brasil só em maio para o Corinthians, porque o Corinthians entra direto na fase das oitavas. Então, o Corinthians tem tempo para montar esse time, só que já deveria ter um esboço de time. Ainda não tem. Ainda não tem. E está claramente perdidos o treinador Fernando Lázaro. E o grande teste para Fernando Lázaro é domingo que vem, no clássico, no majestoso contra o São Paulo, no Morumbi, com o Rogério Ceni, já com o São Paulo bem formatado. Daqui a pouco vamos falar do Rogério Ceni, que fez 50 anos de idade. Aliás, é o próximo tópico, inclusive. E o Corinthians necessita de uma equipe que não seja dependente dos
seu meio-campo, porque o Renato Augusto serve ali como um instrutor, né? A partida contra o Água Santa foi muito claro isso. Ele comandava a defesa e comandava o ataque também. Agora, quando ele não está, o Corinthians perde totalmente. Contra o Bragantino foi assim, contra a Inter de Limeira também. Lembrando que o Corinthians teve transmissão do Premier, né? E, cara, é o seguinte, a equipe do Corinthians não tem time para jogar a Taça Libertadores da América. Precisa melhorar, se não melhorar, vai passar vexame. Depende, claro, do sorteio, o sorteio vai acontecer em fevereiro, né? E aí vamos ver que times vão cair nos grupos, né? Os grupos aí da Libertadores, a Libertadores não vão ter comentário aqui. Muito bem, o Corinthians já falamos agora, vamos à cereja do bolo. Vamos à cereja do bolo, porque tem muito para comentar sobre o clássico majestoso Palmeiras e São Paulo. Vamos lá. Primeiro, o Rogério Ceni praticamente repetiu a escalação do São Paulo. Vamos falar do São Paulo porque a gente gosta, né? A gente gosta. Falar primeiro do São Paulo, depois do Palmeiras. Até para linkar com a Supercopa, que vai ter comentário aqui. É o seguinte, São Paulo, o Rogério Ceni montou uma equipe muito boa, uma equipe, assim, montou a equipe não, ele manteve praticamente a mesma equipe, trocou só 3 jogadores, que são os três, é, que são 2 dos 3 ali estrangeiros, né? Porque São Paulo tem 8 estrangeiros, só pode escalar 5 para o jogo, né? Montou uma equipe praticamente igual a que jogou contra a Ferroviária, tirando ali uma outra peça, por exemplo, é, peraí, por exemplo, Ferrares não jogou contra a Ferroviária, jogou outro cara. O Pablo Maia estava expulso, então entrou o Rodrigo Nestor, né, que também não jogou contra a Ferroviária, e é isso. Aliás, por falar em Ferrarese, a gente torce para que ele volte. Ele saiu com um problema sério no joelho, teve um problema de ligamento cruzado no joelho direito, e a gente sabe que isso aí é 6, 7 meses fora. Então, Ferrarese vai ter uma batalha agora pela frente e a gente torce para que o Ferrarese volte o quanto antes, né, a atuar pela camisa do São Paulo. Nos poucos jogos que eu vi do Ferrarese como zagueiro do São Paulo, eu gostei muito. Inclusive no lance que ele machuca o joelho, porque estava caído no chão, ele vai e ainda faz uma interceptação em cima do Dudu. Eu achei impressionante aquilo ali. Para falar de São Paulo primeiro, antes de falar do Palmeiras, é, é o seguinte: primeiro tempo, achei o São Paulo melhor que o Palmeiras, mas ao mesmo tempo o resultado foi justo no jogo inteiro. Achei o São Paulo melhor que o Palmeiras. São Paulo teve as maiores chances que o Palmeiras. O Rafael não fez não fez absolutamente nada. Apesar do jogo ter sido muito truncado, muito disputado, muito intenso e tal, faltou mais uma vez para o São Paulo finalizador. Ah, tudo bem que o David chegou agora e tal, mas o David não é esse cara. Aliás, diretoria do São Paulo, vocês contratam o David na quinta-feira, já bota o David para jogar na quinta-feira e faz a apresentação oficial dele na sexta-feira, aí tá contra o que eu penso sobre gestão, né? Tá muito contra. Mas vamos lá. Desculpa, gente. Mas vamos lá. A equipe do São Paulo, assim, jogou melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. Não teve, assim, grandes chances, mas teve um domínio quase que absoluto do primeiro tempo. O Palmeiras foi totalmente anulado. Palmeiras que depende demais de contratação. Ana Leia, é o seguinte: se o Palmeiras não contratar meio de campo para suprir a presença do Gustavo, aliás, a ausência do Gustavo Scarpa e do Danilo, o Palmeiras vai suar frio esse ano. Por quê? Não digo em termos de cair para segunda divisão, nem de perder títulos nem nada. Pode ser que ganhe também. E tem time para isso.
mas o Palmeiras depende muito do meio-campo. O Palmeiras estava fazendo ligação direta toda hora, principalmente no primeiro tempo. E assim, amigo, assim o menino Endrick não consegue jogar, porque ele joga muito com a bola nos pés e não com a bola no alto. É, desculpa, gente. O Dudu, no primeiro tempo, foi obsoleto, não jogou. O Juan também não jogou, basicamente nada. E a equipe do Palmeiras, no primeiro tempo, inexistiu. Inexistiu. Simples assim. Inexistiu. Não jogaram nada. A única coisa que conseguiram fazer foram arremates de meia distância, né, porque o Rafael Veiga fez um gol na última quinta-feira, de um chutão de longe, né? Então do, a equipe do Palmeiras precisa demais de repor o meio-campo. Precisa de contratação, diferente do que a presidente do Palmeiras vem dizendo, né? Se a presidente do Palmeiras não enxergar que o time precisa contratar meio-campo, inclusive o Abel Ferreira disse que precisa contratar dois, disse inclusive na entrevista coletiva que eu acompanhei. Então, se não contratar, o Palmeiras vai passar apertado esse ano para ganhar. Tem time para passar muito longe de qualquer queda de rebaixamento, de qualquer inspiração mais abaixo do que ele tem. Mas precisa do meio campo, porque senão vai ficar um jogo muito previsível, como ficou nesse jogo de hoje, nesse jogo de domingo, nesse clássico contra o São Paulo. Desculpa, gente, que eu tomei com um catarro na boca. É o seguinte, ainda sobre o Palmeiras. Primeiro, o segundo tempo, o Palmeiras foi melhor que o São Paulo. A gente tem que ver. Mas o Palmeiras parte muito na base do abafa. Na base do abafa, na base de. Não tem assim uma jogada ensaiada, não tem uma jogada totalmente ensaiada, não tem assim uma triangulação, não. O Palmeiras parte muito no ímpeto, na velocidade, no abafa e tal. Só que ao mesmo tempo, o Palmeiras carece muito de um meio-campo que dosa um pouco isso. E era o que o Scarpa estava fazendo ano passado. Que dosa um pouco isso, que para o jogo, pensa o jogo, tenta dar um passe mais agudo, né? O Palmeiras vai muito vertical, muito pelas laterais. E eu acho que isso, além de, inclusive o Abel Ferreira e falou isso na entrevista, e ele disse na entrevista coletiva, e ele disse que ele elogia muito o Ceni pela forma com que ele consegue bloquear a equipe do Palmeiras. E, de fato, o São Paulo consegue mesmo. Desde 2020, o Palmeiras não consegue jogar livremente, abertamente contra o São Paulo. É o único time do estado de São Paulo, no Brasil, é junto com o Flamengo, tá, que consegue emparelhar essa equipe do Palmeiras. O Palmeiras não joga bem os jogos contra o São Paulo desde a era Diniz. Essa é a verdade. E o São Paulo joga sempre bem contra o Palmeiras. Por quê? Porque o São Paulo dá o seu máximo, o São Paulo briga. Diferente do São Paulo pastelão que nós vimos em temporadas anteriores, este São Paulo de 20 para cá é um São Paulo que vende a derrota caro. Apesar de não ter ganhado nada, ganhou apenas o Campeonato Paulista, em cima do Palmeiras, inclusive. Aliás, as duas últimas finais de Paulistas foram São Paulo e Palmeiras, né? E acredito que a terceira possa ser do jeito que vai indo a vaca do Corinthians e do Santos. Acho que o São Paulo e o Palmeiras chegam de novo. Claro que depende também de uma combinação de resultados ali na semifinal. É o seguinte, a continuar assim, o São Paulo vai ser uma pedra no sapato do Palmeiras como sempre foi, entendeu? Só que parece que o São Paulo achou uma maneira de bloquear o Palmeiras desde a era Diniz. Que antes disso era só goleada, 4, 5-0, principalmente os jogos no Allianz. Agora não. Agora quem ganha é de um gol de diferença e olha lá. Aquela final do ano passado no Paulista, de 4-0, aquilo foi
um ponto fora da curva. Foi um ponto fora da curva. Porque nos outros jogos, ou você vê 1-0 para um lado, ou você vê 0-0, ou você vê empate de 1-1, por exemplo. E é assim que a banda toca. Além disso, ainda sobre esse jogo, quero elogiar aqui o VAR, o VAR que acertou no gol, no gol anulado do Palmeiras, o gol do Rony, certíssimo, estava à frente mesmo, o Rony, apesar da torcida do Palmeiras. Apesar da torcida do Palmeiras xingar o quarteto de arbitragem que estava no campo, o quarteto feminino, inclusive, lá com a Edna, com a Neuza Inês Bach, e mais mais dois árbitros ali femininos, mulheres, né? Eu não vou lembrar o nome agora, em que participaram da transmissão do jogo. A arbitragem foi muito bem, muito coerente, muito firme. Das poucas vezes que eu vi uma arbitragem ser boa no Brasil esse ano, né? E o VAR também foi muito correto nesse nesse jogo, muito correto. Por quê? Porque anulou o gol bem anulado do Rony, e anulou o pênalti, que não foi pênalti, do Arboleda em cima do Piquerez. O, o toque do Arboleda não é suficiente, e a gente sabe que a gente já sofreu esse tipo de toque, não é suficiente para derrubar o Piquerez dentro da área. Então, o torcedor do Palmeiras reclama porque não acompanhou o lance devidamente no estádio. É, é injusta a reclamação em cima da arbitragem, assim como é injusta também a reclamação do comentarista de arbitragem da Record, Renato Marcília, em cima da bandeirinha Neuza Inês Bach, onde ele disse na transmissão da Record que a Neuza Inês Bach não havia visto, não havia levantado a bandeirinha e não havia visto o lance. Primeiro, a Neuza Inês Bach viu. Quem não viu foi Renato Marcília, porque a transmissão da Record foi um horror. E aí a gente já passa para um outro assunto. Renato Marcília, depois o Renato Marcília se corrigiu, dizendo que a bandeira foi muito bem e tal, que a bandeira foi muito bem e tal, e que o quarteto de arbitragem feminino estava muito bem no jogo. Depois ele se corrigiu disso, falando que utilizaram de maneira muito firme, muito séria, essa as decisões que tomaram o quarteto de arbitragem nesse jogo. Além disso, eu quero dizer o seguinte: Record TV, vou falar para Record TV, você tem um jogo desse nas mãos para transmitir, você tem uma grade super acessível. Estava vendo isso no blog da Ana Simone, inclusive, né? Uma grade super acessível para fazer um baita pré-jogo, e vocês entram ao vivo 7 minutos antes de começar o jogo. Deixa um filme do Adam Sandler lá até 3h53 da tarde. Cara, vocês precisam melhorar, porque se vocês não melhorar, a transmissão volta para Globo. Os direitos voltam para Globo. E a Globo sim tem uma grade cheia. No domingo, Record, vocês não têm grade nenhuma. Vocês têm desenhos bíblicos de manhã, tem Todo Mundo Odeia o Chris, e tem essa sessão de filmes e só. O Faro começa depois do jogo. Aliás, é o seguinte, vamos lá. Outra coisa é o Rodrigo Faro, que deve estar bolado com vocês, porque vocês não entregam direto para ele. Vocês terminam a transmissão, passa para a Milena Ceribelli, a Milena Ceribelli fica 10 minutos ali falando sobre o resultado do jogo, sobre a próxima transmissão, e aí entrega para o Rodrigo Faro. Nesses 10 minutos cai a audiência. Então, assim, vocês têm que repensar o modo de fazer transmissão. Eu assisti Bragantino e Corinthians, gostei, gostei do Lucas Pereira, gostei do Dodô como comentarista, mas não gostei da forma com que está sendo feito, está sendo levada a transmissão. Parece que a transmissão está sendo levada com a barriga. Guarani e Santos já foi uma transmissão ruim,
Começou 9h30, a transmissão para o jogo 9h35. E agora? E agora vocês colocam essa partida faltando 7 minutos para começar. É um negócio absurdo. E outro, o Márcio Canuto, dentro do estádio, poderia ser mais utilizado. Vocês utilizam o Márcio Canuto por 2 minutos só. E depois, durante o jogo, ele não aparece mais. Então, peraí, tem algo errado aí. Tem algo errado aí que vocês precisam corrigir. Além disso, não tinha nenhuma justificativa de vocês não fazerem o jogo no estádio do Palmeiras, sendo que a sede da Record fica a 5 quilômetros do estádio do Allianz Parque. Então assim, vamos usar o cérebro, senão a transmissão do Paulistão vai voltar para a Globo aberta. Inclusive, e outra coisa também, o sinal da Record caía toda hora. Toda hora eu vi uma tela preta. Enquanto isso, no Premiere e no Paulistão Play, não vinha nada disso, não. Então, vocês têm que ver onde vocês estão errando. Além disso, é o seguinte: vocês transmitir o Santos na quarta-feira aí é perder audiência mesmo, né? Que ninguém vai assistir. Só eu que vou assistir porque eu tenho que comentar. Bom, é isso. Outra coisa que eu quero falar é sobre as coletivas. Achei a coletiva do Ceni uma coletiva bem interessante. Bem interessante. O Rogério Ceni que fez 50 anos nesse dia. Aliás, que presente, hein, Ceni? Ainda bem que não foi derrota, hein? E o Abel Ferreira achei interessantíssimo não ele colocar, mas ele reclamar do horário da Supercopa do Brasil. Por quê? Porque a Supercopa do Brasil estava marcada para domingo, aí depois marcou para sábado porque a televisão quis. Supercopa que vai ter comentário aqui. Inclusive no sábado, pós-jogo, nós vamos comentar aqui um programa especial. É o seguinte, meu amigo, tá certo, tá correto. O próprio Abel Ferreira disse que jogando 9 horas, 10 da noite, 4h30 da tarde, 4 horas da tarde, a torcida do Palmeiras vai comparecer e vai assistir. A torcida do Flamengo também, porque é um país apaixonado por futebol. E ele está certíssimo nisso. Ele está certíssimo. Por quê? Porque, assim, porque se o horário nobre é domingo, 4 da tarde, por que não manteve? Só por causa do Masked Singer? O Globo. O Masked Singer não dá audiência para ninguém. Você está trocando uma audiência de domingo para uma audiência de sábado. Uma audiência de domingo dá 30, 30 e poucos pontos, e sábado dá 20, 21. Porra, aí é complicado. Por que não bota o Máscara de 5 4h30 da tarde sábado? Hum? Então é isso. Então é isso. O Abel Ferreira está corretíssimo em reclamar. E sábado que vem nós vamos comentar Flamengo e Palmeiras. Aliás, Palmeiras e Flamengo na Supercopa no Brasil. Acho que esse jogo aqui já está bem liquidado. Vamos passar para o Santos agora. Ei, Santos, hein? Santos, São Bernardo Santos com um gol contra. Empatou, tá vendo aí, Matheus Salustiano do São Bernardo empatou os 90 com um gol contra. E o Christian do São Bernardo fez aos 8 minutos. 8 minutos. Santos, mais uma vez, não tem time. Tá se montando um time. O Odair Helman não é um treinador que atende às expectativas do Santos. O Odair Helman é um treinador que gosta de uma equipe mais conservadora. E o Santos nunca foi assim. Desde a época do Pelé, sempre foi um time à frente, vibrante. É a áurea do Santos. É a áurea do Santos. Esse Santos que está aí não representa a equipe do Santos. Aliás, é o seguinte, eu não assisti esse jogo, mas eu assisti Guarani e Santos. O time do Santos, eu não fiz essa estatística, mas com certeza deve ter uma média de altura muito baixa, porque a maioria dos jogadores tem estatura baixa. E o time do Santos só cruza a bola na área. Não tem jogada com os pés.
Então para. Vamos fazer mais jogadas com os pés, com jogadas mais trabalhadas. Cruzar a bola na área é muito falta de futebol. E o Santos está com muita falta de futebol. É porque o Santos não pegou ainda uma equipe mais forte. A hora que pegar uma equipe mais forte em fevereiro, inclusive o Santos tem muitos clássicos, o Santos vai ter dor de cabeça. No Campeonato Brasileiro, se o Santos continuar dessa forma, e ainda sem a Vila Belmiro, que a partir de agosto parece que vai ser demolida, a construção de uma outra arena, o Santos vai ter muito trabalho, vai sofrer demais. Mas enfim, esse é o jogo. São Bernardo e Santos 1-1. Vamos aqui já passar a classificação, lembrando que o Campeonato Paulista é de grupos. Campeonato Paulista, o grupo A, o Botafogo está na frente com 4 pontos. O Santos é o segundo com 4. Bragantino 4 e Inter de Limeira 4. São os quatro não se enfrentam, mas os quatro têm 4 pontos, né? Interessante isso. E o Santos corre risco, sério risco de cair. Bom, por falar em Bragantino, o Bragantino perdeu 3-0 para a Portuguesa. Vamos ver se eu acho o jogo aqui. O Bragantino perdeu 3-0 para a Portuguesa, para a Lusa. Eu esqueci de falar do Bragantino, gente. Desculpa aí. Mas tá aqui, Bragantino 3-0 Portuguesa no Bragantino. Portuguesa com um rolo compressor, né? Passou o carro em cima do Bragantino. Portuguesa que é a próxima adversária do São Paulo. Bragantino é aquele time Robin Hood, né? Tira dos grandes e dá para os pobres. Então, não tem muito o que comentar do Bragantino. Bragantino, mais uma vez, o fiasco de sempre, né? Classificação, vamos lá, já falando da classificação do grupo A. Grupo B, São Paulo também, 5 pontos. Ganhou da Ferroviária no meio de semana, empatou com Palmeiras e com Ituano. Guarani, 4 pontos, Mirassol 1, Água Santa 1. Esse é o grupo do São Paulo. Grupo C, São Bento, 5 pontos. São Bento está bem, Corinthians 4. São Bento, o Corinthians perdeu a primeira posição com São Bento. Ferroviária 3, Ituano 3. E no grupo D, Santo André 6 pontos. Santo André 6 pontos. Hein? São Bernardo 5, Palmeiras 5. Palmeiras nesse momento estaria fora. E Portuguesa 4, mas tem muito campeonato pela frente. Palmeiras, obviamente, vai conseguir a classificação. Então é isso. Na próxima rodada, que começa já nessa terça-feira, teremos grande clássico dos anos 80. Hoje já não é mais. Corinthians e Guarani. Corinthians e Guarani, dois campeões brasileiros, né? O Corinthians e Guarani, que nos anos 80 faziam grandes jogos. O Corinthians ganhava todos porque tinha o time melhor. Mas o Guarani revelou o Neto, onde o Corinthians comprou depois, revelou Zenon, revelou um monte de gente que depois foi fazer sucesso no Corinthians. Então tem uma ligação de um com o outro. O Guarani não é um time fraco, não. Amanhã, 8 da noite, na Arena Corinthians, 1 hora antes do jogo do Flamengo, né? Também vamos ter quarta-feira, 7 horas da noite, Bragantino e Ferroviária na Bia Chedia. O Bragantino precisa ganhar. A Ferroviária também. Ituano e Palmeiras, 7h30 da noite, na quarta-feira. Palmeiras certamente vai com reservas, né, porque o Palmeiras no sábado tem a Supercopa. Tem a Supercopa, então acho que o Abel não vai arriscar muito. E o Santos joga 9h30 com a transmissão da Record. Lembrar que Corinthians e Guarani é transmissão do Premier, tá? E Ituano e Palmeiras é a transmissão do Paulistão Play. Santos e Água Santa na Record, também no Premier, né, na quarta, 9h35, porque a Record vai começar 9h30. E na quinta-feira, a transmissão da TNT, 9h30 da noite. São Paulo Portuguesa. Já foi clássico, mas eu ainda considero clássico. Entendeu? Vamos para o Campeonato Gaúcho agora? Grande Campeonato Gaúcho, onde o Grêmio simplesmente passou o trator. É o seguinte, o Grêmio estreou no Campeonato Gaúcho, primeira rodada do Campeonato Gaúcho, vencendo a equipe do Caxias por 2-1. Começou mal,
começou mal, assisti esse show lá com o Jader Rocha, com a transmissão do Premier, né? O Grêmio começou mal esse jogo, saiu perdendo, um golaço no David Lustosa, onde ele passou driblando todo mundo, driblou até o goleiro Breno. Aliás, a zaga do Grêmio precisa ser reformulada. Não dá para jogar mais Jeromel e Kahneman. São uma zaga envelhecida, uma zaga que não vai conseguir ficar o ano inteiro. Acho que o problema no Grêmio é o sistema defensivo. O sistema defensivo deu muitas oportunidades ao Caxias, principalmente os primeiros 50, 60 minutos. Então, o sistema defensivo do Grêmio precisa melhorar, né? Precisa melhorar e precisa ser reformulado, na verdade, porque o goleiro Breno não passa confiança e os zagueirões Kahneman e Jeromel já estão aí numa certa idade e já estão aí numa certa idade. Kahneman já há muito tempo no Grêmio, o Jeromel um pouco menos de tempo, mas também já prata da casa praticamente. E o Bitelo empata o jogo, né? Um lance ali meio que afortunado e tal. E no segundo tempo o Grêmio manda. O Grêmio mandou no segundo tempo. No segundo tempo o Grêmio apertou demais o Caxias até conseguir o segundo gol com ele, Luizito Soares, partida de chapa, impossível do goleiro pegar, mostrando aí toda a sua competência. Já no segundo jogo com o Grêmio, o Soares tem 4 gols já pelo Grêmio, uma média de 2 gols por jogo aí, que é uma média nada mal. O Grêmio fez o seu serviço, fez o que tinha que fazer, venceu o Caxias em Caxias do Sul, no estádio centenário, estádio histórico, né? E agora parte para a segunda rodada contra o Brasil de Pelotas, dentro da Arena do Grêmio. Daqui a pouco a gente vai ver. E o Inter, por sua vez, sofreu, hein? O Inter sofreu com outro time. A dupla Grenal enfrentou a dupla Caju. Esse Inter e Juventude é um clássico conhecido lá no Rio Grande do Sul como clássico juvenal. É assim, juvenal, porque Juve do Juventus e Nau do Inter, né, do Internacional. E o Inter sofreu demais. Primeiro com as chuvas que espantou a torcida lá no Beira-Rio, certo? Espantou a torcida lá no Beira-Rio, e a torcida do Beira-Rio, que era para ter enchido, não encheu. Sábado choveu o país inteiro, principalmente em Porto Alegre, né? E o Inter sai na frente, aliás, o Juventude sai na frente, né? O Inter busca o empate, depois o Juventude faz 2-1 e o Inter busca o empate de novo, né? O Inter que está desde 2016 sem ganhar o Campeonato Gaúcho, e tudo indica não vai ganhar de novo, porque tem um time muito fraco. E o Inter precisa de montar uma equipe urgentemente, precisa de parar com problemas na administração, com picuinha de jogador, né, de jogador que está saindo porque a diretoria não avisou a demissão, ou porque a diretoria não tá pagando direito de imagem, essas coisas. Precisa parar com isso, senão não vai para frente em lugar nenhum. O Inter que já está na fase de grupos da Libertadores, né? Com esse time não joga, não joga. Então, o Internacional precisa mudar. Além do treinador também, o Mano Menezes precisa renovar o seu cardápio de. Desculpa, gente. Precisa renovar o seu cardápio aí de atuações, porque tá muito fraco o Inter desde o ano passado. Desde o ano passado tá muito fraco, leva muitos gols e só não foi campeão brasileiro por conta disso. Porque senão poderia ter sido. Bom, próxima rodada do Campeonato Gaúcho. Vamos já para terminar aqui o nosso primeira rodada. Próxima rodada do Campeonato Gaúcho nesse meio de semana. Temos amanhã. Aliás, temos na quarta-feira a Avenida Internacional. Jogo lá em Erechim, se eu não me engano. Estádio dos Eucaliptos, que fica em Erechim. E também temos na Arena do Grêmio, Grêmio e Grêmio. Grêmio e Grêmio. Porque o Grêmio vai receber o Brasil de Pelotas, tradicionalíssimo Brasil de Pelotas,
que vai enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio, quarta, 9h30 da noite, com transmissão, claro, na EBS TV, né? EBS TV. E para finalizar, vamos ao Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, que é o nosso xodó aqui. Como vocês podem ver, Vila Nova e Ipatinga adiado, porque o Ipatinga é, está no STJD, aquela discussão toda com o Betinho, aquele vídeo que nós fizemos aqui com o nosso grande Vinícius Lamanes, e temos a estreia do Atlético, tão esperada estreia do Atlético, no sábado, 4 da tarde, contra a Caldense. Caldense é um time veterano, inclusive o apelido da Caldense é veterano, né? O jogo foi na Independência, não foi no Mineirão. O Mineirão está passando por um processo aí de shows, essas coisas. Então, o Mineirão provavelmente vai ter poucos jogos nesse ano, né? O Atlético venceu o Caldense com 2 gols de pênalti. O primeiro pênalti, para mim, o Giovani Júnior não foi, porque eu vejo claramente o pé do jogador da Caldense fora da área. E o toque é fora da área. E o VAR entendeu que foi pênalti. E o Hulk fez o primeiro gol. O time do Atlético é um time novo, é um time que estreou Eduardo Cudê à frente, é, à frente da equipe. Tem um time que tem condições totais na liga e tem que dar, porque já joga agora em fevereiro na Libertadores, joga a fase de grupos. Aliás, a fase de grupos é uma pré-Libertadores, então tem 4 confrontos pré-Libertadores. Tem 2 contra o Carabobo da Venezuela, que nós vamos comentar aqui, e mais 2 se passar do Carabobo. Tudo indica que passa, porque o Atlético Mineiro tem um time muito superior ao Carabobo, né? E o Atlético Mineiro é a grande pedra no sapato de quem ele enfrentar no grupo. Porque como ele vem na fase preliminar, ele pode cair em qualquer grupo. Imagina se ele cai no grupo do Palmeiras, no grupo do Corinthians, no grupo do Flamengo. Então aí fica difícil, né? Então é isso. O Hulk fez 2 gols, os 2 de pênalti, o segundo sim foi. E a Caldense chegou a empatar num lance afortunado ali, numa cabeceada para trás desse Patrick Marcelino, onde onde a bola bate na cabeça dele, vai para trás, bate na trave e entra. Então é isso, né? O Atlético Mineiro venceu, fez o dever de casa, mas não convenceu. Não convenceu porque o primeiro gol foi um pênalti mandrake. Vamos falar a verdade, né? E a arbitragem mineira precisa entender que foi. Muito bem, vamos ao Cruzeiro. O Cruzeiro estreou no mesmo dia, no sábado, contra a Patrocinense em Patrocínio. E também assisti esse jogo pelo Premier. E no primeiro tempo, parecia que o Cruzeiro ia fazer 4, 5 gols fáceis. Fez 1-0 aos 7 minutos, fez 2-0 aos 15 de pênalti e teve mais 4, 5 oportunidades ali até os 40 do primeiro tempo de matar a partida. Matar a partida. Só que o Cruzeiro sentou na vantagem. E a vantagem de 2-0 é uma vantagem perigosa. Perigosa, porque o adversário faz um gol e ele se anima para tentar empate. Foi o que aconteceu no segundo tempo com o Patrocinense. O Cruzeiro não jogou no segundo tempo. Parece que o Cruzeiro foi para o vestiário e não voltou. E não voltou. O Cruzeiro, com muitos. O Cruzeiro foi um dos times, nós já falamos aqui, inclusive, que mais contratou 13, 14 caras, está montando um novo time. Inclusive, quem fez o primeiro gol foi o Nicão, que veio do São Paulo de empréstimo. Então, Nicão que dizia que era cruzeirense na infância, mas todo jogador diz isso quando veste uma camisa de um time. Então, assim, não dá para você dizer que ele era cruzeirense de fato. O que dá para dizer é o seguinte, que o Cruzeiro sentou no placar, sentou na resposta, falou, não vamos tomar empate aqui e ponto. Mas o Patrocinense deu uma coça no Cruzeiro no segundo tempo, que quase fez o gol. Inclusive teve uma falta em 2 toques dentro da área, inclusive, que poderia ter feito um gol lá. E o Patrocinense conseguiu diminuir, mas não conseguiu empatar.
Infelizmente, para o Patrocinense, felizmente para o Cruzeiro estreia com 3 pontos, mas estreia com ressalvas. Não estreia bem, não. Estreia mal. Além disso, o técnico Paulo Pesolano não estava no comando técnico da equipe do Cruzeiro, porque estava cumprindo uma suspensão do Campeonato Mineiro do ano passado, quando ele foi expulso na final do Mineiro contra o Atlético Mineiro. Aliás, esse ano, a final do Mineiro volta a ter 2 jogos, né? Volta a ter 2 jogos, eu acho ruim. Eu sempre gosto do final de um jogo. Um jogo é aquilo e ponto. E o Campeonato Mineiro perde a graça, né? Eu acho que perde a graça com 2 jogos. Claro que sempre foi assim, mas à medida que você faz um jogo em que é sucesso geral e depois retrocede e volta para 2 jogos na final, eu acho que a Federação Mineira cometeu um erro. Assim como a Federação Mineira cometeu um erro também de colocar este campeonato como grupo, na esquemática de grupo, como no Campeonato Paulista. Não dá, não dá. Eu acho que o Campeonato Mineiro, de toda maneira, você vai ter 12 jogos. São 12 times, você vai ter 11 jogos, de toda maneira. O que reduz são 3 datas. Mas aí reduz 3 datas aqui e coloca 2 datas, uma na semifinal e outra na final. Então não adianta, não diminui nada. Além disso, esse esquema facilita, se já era fácil antes, facilita mais ainda a classificação de Atlético, Cruzeiro e América. Então, o grande prêmio é saber quem é o melhor segundo. Ah, mas o Cruzeiro, esses anos atrás, ficou em quinto. Tá, um ano só. No outro ano, ele já foi finalista. Então, o Cruzeiro tem recurso para sair, para ficar no topo. Os outros times não. Então, a Federação Mineira tem que repensar para o próximo ano esse formato. Esse formato não dá. Esse formato não dá. Para finalizar aqui, nosso programa, vamos falar do América, né? América Mineiro, Pouso Alegre 0, América 4. América fez o dever de casa. Pouso Alegre foi vice-campeão ano passado na Série D do Campeonato Brasileiro, mas evidentemente que não é o mesmo time. Só um instante. Não é o mesmo time. É um time já remontado, remudado. É um time totalmente diferente do time do ano passado, porque, claro, times do interior não têm condição de se manter por 2 temporadas. Então, o Pouso Alegre, obviamente, fez, apesar de ser um clube empresa, fez, fez vendas. E esse time não tá jogando. E o América, sim, o América manteve o time. Manteve o time do ano passado. Inclusive, os 4 que fizeram gols estavam no ano passado. Então, é uma equipe encorpada, uma equipe que vai jogar a Sul-Americana, né? O América fez o dever que tinha que fazer. Fez os 4 gols e pô. Agora é o seguinte, Campeonato Mineiro só volta no próximo fim de semana. Tem uma semana aí, Cruzeiro recebe o Atlético Independência, 10h30 da manhã. Atenção para horário, 10h30 da manhã. O jogo passando por Premiere, né, com certeza. Também pela Rádio Tatiaia. Enfim, você pode acompanhar. E vamos falar só dos grandes, né? No domingo, 11 da manhã, Tombense Atlético Mineiro. E América e Vila Nova, 6h30 da tarde. É, essa rodada não tem transmissão da Globo Minas. Você está vendo aqui Patinho Patrocinense, mas ainda não tem definição de do Patinho no campeonato. Então o Patrocinense ganhou aí um fim de semana. Tombense Atlético Mineiro em Tombos, ou em Muriaé, vamos ver aqui, 11 da manhã de domingo. E o América joga às 6h30 da tarde. Tá de Soares Azevedo, né? Realmente em Muriaé, né? E o América joga com o Vila Nova, às 6h30 da tarde. Vila Nova fazendo a estreia dele em competição. O Vila Nova ia estrear contra o Ipatinga. Por conta do problema do Ipatinga, o Vila Nova não estreou. Então, vi América e Vila para encerrar aí a segunda rodada do Campeonato Mineiro, né? Não vale nem passar aqui classificação, porque
foi a primeira rodada dos campeonatos. Pois bem, gente, então voltamos com. Na verdade, a gente finaliza essa edição do CV Connect Esportes. Voltamos na quinta-feira para mais uma edição do CV Connect Esportes. Tá certo? Quinta-feira, pós-jogo, São Paulo Portuguesa, né? Estamos aqui de volta. Beleza? Então, muito obrigado. Compartilhe, curta, compartilhe, ative o sininho, tanto no YouTube quanto no Spotify. Estaremos lá. Tá certo? Até mais.